Fala palestra, fala torcedor palmeirense. Vamos ver aqui a revolta das tricas que foram amassadas aí pelo Vitória na Bahia. 2-0 pro Vitória dentro do Barradão. Vitória, né, um time para muitos aí desacreditado, mas meteu dois nos tricas aí. Vamos ver aqui as reações. Vamos ver também o Tirone e Arnaldo, né, torcedores aí do São Paulo. Vão falar aí desse amasso aí do Vitória, 2-0 pro Vitória. Fora de Vitória ainda deu uma segurada, se não era mais. Olha só aí as opiniões aí. Vamos começar aqui com o Nilson César. Alô, torcedor São Paulino, ó, camisa do Josué aqui, ó. Tá vendo? Ó? São Paulo perdeu 2-0 pro Vitória. Eu tô surpreso? Não. Eu tinha falado que o empate já era um grande negócio, né? Não tô surpreso por quê? Porque jogou desfalcado, jogou mal, né? Teve um jogador expulso, justamente expulso, né? E não tem o que reclamar, e é normal. O torcedor de São Paulo tem que ter essa consciência. O time do São Paulo tem jogadores nota 5,5, 6, 6,5 com boa vontade. É isso aí o São Paulo. Então tem que lutar por uma vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E nesses torneios mata-mata, né? Sul-Americana, que tem aí, Copa do Brasil, tentar alguma coisa melhor. Mas em nível de brasileiro é isso. Uma vaga para a Libertadores da América já é um grande título. Vitória justíssima do Vitória. Um abraço. Porque mereceu. Foram 90 minutos de muita entrega tática, de uma concentração absurda na defesa e de efetividade no ataque. Por mais que o primeiro tempo tenha sido um jogo morno e no segundo tempo o jogo tenha ficado no ritmo mais frenético, o Vitória soube se comportar bem nessas duas fases da partida, quando o jogo pedia mais cadência e quando o jogo pedia um pouco mais de força, principalmente ofensiva. O Vitória fez, diante do São Paulo, um dos líderes ali, né, do campeonato, brigando ali pela liderança com o Palmeiras, brigando por G4, um jogo de absoluta consistência e foi merecedor, sim, desse 2-0 na tarde deste sábado no Barradão. O Vitória venceu, não é que convenceu, mas fez um jogo extremamente maduro. Por mais que o torcedor não goste, esse sistema que varia de um 4-5-1 e por vezes a gente pode até imaginar que Kaique faça a função de um terceiro zagueiro, por mais que o torcedor não goste, eu vejo como a aplicação tática, a função tática, né, esse esquema mais indicado para os principais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O time Sei que tem gente que não gosta de admitir, mas o Vitória no Barradão é embaçado. O Barradão é de forma inquestionável, incontestável e histórico o melhor jogador do Vitória. Isso aí, contra fatos, não há argumentos. O Vitória tem 14 pontos no campeonato. 12 pontos foram no Barradão. O Vitória jogou 5 jogos no Barradão nesse campeonato. 4 vitórias e 1 derrota. E essa derrota foi para o Flamengo, um time que tem um investimento 100 mil vezes maior do que o Vitória, e em um jogo que o Vitória amassou o Flamengo com direito a pênalti perdido e tudo. Esse sábado, mais um ótimo jogo e uma grande vitória do Vitória para cima do São Paulo. Em um jogo que tivemos um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo um pouco mais lento, eu imagino que os jogadores sentiram um pouco fisicamente a temperatura, que o jogo começou às 4h30 da tarde, estava um sol muito forte em Salvador, então ficou aquele jogo meio moroso, meio lento, o São Paulo controlando mais as ações, mas sem encontrar muitos espaços, teve uma chance aqui ou outra, o Vitória abriu o placar em uma jogada de bola parada, em uma bela jogada do Ramon conseguiu fazer essa boa jogada, essa boa saída lá do campo de defesa e recebeu a bola na frente para sofrer a falta, ele bateu a falta que gerou o gol do Kaká. No segundo tempo o jogo ficou mais corrido, mais interessante e ficou melhor ainda pro Vitória depois da expulsão do Lucas Ramon, que foi muito imprudente, deu uma pernada no Mateuzinho e uma expulsão assim, incontestável. A partir daí o Vitória adotou a estratégia correta, mesmo jogando com um a mais, o Vitória não se emocionou, não se empolgou e foi para cima de todo jeito. O Vitória manteve a sua postura defensiva porque sabia que o São Paulo tinha que sair para o jogo e assim o Vitória ia encontrar os espaços. Encontrou muitos espaços, só que em muitos momentos faltou aquela qualidade técnica, né? O Eric dava um chute torto, o Baralhas dava outro chute torto, o Renato Kaiser tomava algumas decisões erradas, teve um lance que o Ramon e o Renato Kaiser acabaram se esbarrando, foi até um lance bem bizarro, mas depois de tanto errar tecnicamente no último passe ou então na hora da finalização, o Vitória fez o gol da vitória muito bem trabalhado e um golaço, um lindo passe do Baralhas, aquele
papo de um Dayá e uma belíssima conclusão do Ramon, que na minha opinião foi o melhor em campo. Meus amigos, se o Vitória atingiu seus objetivos nesse Campeonato Brasileiro, com certeza vai ser muito mérito do Barradão e da torcida do Leão. E o São Paulo, hein? O São Paulo tomou de 2-0 do Vitória no Barradão. Tô aqui, ó, All Black pra curtir a noite com a patroa, aproveitar meu sabadão. Mas não pude deixar de acompanhar alguns momentos desse jogo aí. E tentaram garfar o Vitória, hein? Não expulsaram o jogador do São Paulo. Uma entrada com o pé em riste. Eu vou te falar essa arbitragem. Depois expulsaram bem lá o tal do Lucas Ramon. Mas enfim, tic-tac do Vitória no machadismo. Roger Machado, abre teu olho, viu? Dorival tá só esperando o interfone tocar. Tá lá, ó. Toca, não toca, toca, não toca, toca, não toca, toca, não toca. Ai, que delícia. E gol de Kaká ainda. Kaká, PLC da mídia. Que noite pros tricolores, hein? Que sabadão especial. Delícia. E o São Paulo, hein? Só tá aqui no São Paulinho. É taca do São Paulinho. Só tá aqui. São Paulo perde de 2-0 pro Vitória no Barradão e na tabela de classificação pode cair pra 5ª colocação, meu irmão. Se o Bahia vencer o Mirassol hoje, dependendo do saldo de gols, pode ultrapassar o São Paulo e o São Paulo cai pra 4ª colocação. E se o Flamengo ganhar do Fluminense amanhã, o Flamengo sobe pra 2ª colocação e o São Paulo cai pra 5º. E se o Palmeiras vencer o Bahia amanhã, meu irmão, pode ficar a 8 pontos isolado na liderança. Irmão, o primeiro tempo desse jogo aqui foi horrível. A única coisa que teve foi o gol do Kaká. No segundo tempo teve mais emoção. E, cara, o que foi isso daqui? O Lucas Ramon deu uma voadora na cabeça do Mateuzinho. Expulsão mais que justa. Isso complicou ainda mais o São Paulo, que já tava perdendo no jogo. O Vitória amplia para 2-0 com o Ramon e fecha o caixão do São Paulo. O Vitória venceu com todos os méritos. Inclusive, é muito forte dentro de casa. E como é o futebol, o Vitória tomou uma lapada de 3-0 pro Cruzeiro. O mesmo Cruzeiro que o São Paulo venceu de 4-1. E agora o Vitória vence por 2-0 e poderia ter sido mais contra o São Paulo. O São Paulo perde. Vitória do Vitória, meus queridos. Com polêmica, expulsão e, óbvio, né, cara, aquela pulsação de sempre no Barradão. O Vitória faz, né, o que uma equipe, né, com menos orçamento, com problemas financeiros, né, tem que fazer para se manter estável no Campeonato Brasileiro. Faz valer o seu mano de campo. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E teve gol de ex-corintiano contra o São Paulo. Kaká, zagueiro emprestado pelo Corinthians ao Vitória, marcou o primeiro gol. Só que, cara, impressionante como o Vitória gosta de perder gol, cara. Assim, na última partida contra o próprio Mirassol foi muito isso. O time conseguiu até marcar um gol no final, mas, porra, cara, demorou, né? Vai perdendo boas oportunidades, mas só perde quem cria também, né? A torcida do Vitória reclamava bastante, né, de uma expulsão que não foi dada do Marcos Antônio. Mas aí o Lucas Ramon, cara, que isso, que nocaute. Isso é golpe de um Muay Thai, irmão. Expulso o jogador do São Paulo, inclusive, cara, mais uma péssima arbitragem de Anderson Daronco. Pelo menos 2 vezes a bola bateu nele, interrompendo o andamento do jogo. E aí fica aqui o questionamento para a CBF nessa profissionalização da arbitragem. Quando a gente vai ver punições efetivas para esse tipo de lance? Enfim, na reta final, muito boa construção pelo lado esquerdo. E o Ramon, cara, que vive uma fase muito boa com a camisa do Vitória, sacramentou 2-0 Leão para cima do São Paulo. O Vitória chega à 10ª com 14 pontos e o São Paulo tá com 20, chegou a liderar o campeonato e vai caindo um pouco. É Vitória. É verdade? Olha o caso do André, rapaz. Saiu o André, entrou o Tapia. Certo? Você tira um no lateral e entra outro pior, cara. É uma bosta, cara. Ah, ninguém tá jogando nada no São Paulo. Uma merda. O pior é tomar gol do Kaká, cara. Tomar gol do Kaká com passe do Natan, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É horrível o time de São Paulo, é horrível. O time de São Paulo, um time horrível, um time apático. Você vê que não tem treinamento, né? Não tem formação tática, não tem nada, cara. Viveu de alguns espasmos assim do Ferreirinha, só, não é nada, não é verdade? O Arthur não jogou bosta nenhuma também, Marco Antônio caiu bom, né? Puta vida, cara, tá fudido, cara.
Não dá a impressão que o Roger piorou o futebol do Andrezinho, do Marco Antônio? Não dá Sim, essa caiu Piorou muito pela os impressão? forma dois. de jogar. Pela forma de É. jogar, entendeu? Mudou o Matou. esquema tático ali, né, velho? Mudou o esquema tático ali e os cara morreu em campo. O Marco Antônio Morreu. deu um bom chute no jogo hoje, que foi logo ali no primeiro tempo, ali no começo do jogo. Depois também sumiu, né? O jogador que vinha jogando bem com a camisa do São Paulo, infelizmente, hoje jogou muito mal, caiu, né? Caiu demais de produção. Né? E a gente teve aquela felicidade no sábado de aleluia, porque foi uma aleluia mesmo marcar 3 gols do Ferreirinha. Eu acho que 3 gols do Ferreirinha, eu acho que nunca mais, né? Infelizmente. Ferreirinha voltou ao normal, velho? Eu vi, hoje ele até tentou, cara. Mas ele não consegue jogar mais em alto nível. Não adianta. Não adianta. Tá tentando, mas não adianta. Falar pra Agora, você, ah, pensa num cara chateado, rapaz. Vai pra puta que pariu o time do São Paulo, cara. Vai tomar no cu, cara. Vai pra puta que pariu. Pai. você tinha Tomar você gol tinha do Kaká, apostado não quanto? acredito, cara. Tomar Você gol do tinha... Kaká é doído, né, velho? Puta que pariu. Nossa senhora, tomar gol, beleza, mas tomar gol do Kaká ali, pô, nossa senhora, e o time não jogando nada, né? Não jogando nada. O Vitória também, um time que a gente vê que também não é tecnicamente aquelas coisas, mas o Kaká jogando ali, meteu o gol ali, os caras devem estar alucinados ali, a torcida rival do São Paulo. Agora, o Roger escalou o time com o Arthur e com o André Silva. Deixou o TT e o Luca no banco. Você acha que jogo assim, eles não poderiam já começar jogando, talvez, ou velho? Ou entrar antes no time? Faltou ousadia pro Roger? Não, nem ousadia também. Às vezes a gente fica xingando ele também, mas a gente tem que entender uma coisa também, cara. Os jogadores que o elenco do São Paulo também não vai ajudar ninguém, cara. Não vai ajudar nada, entendeu? Não vai ajudar ninguém. Não vai conseguir. Não vai dar nada, cara. Tô desanimado pra caralho. O time filha da puta, cara. O time filha da puta. Sabe quando você perde, ainda joga um pouco de bola, você vai na boa, não é verdade? Você fala, ó, jogou, tentou, mas hoje não jogou nada, cara. Nada, nada, nada. A Agora, sorte, ó. hum, Olha, Landau, Gustavo. O dia que nós colocou, o dia que o São Paulo catar um time qualificado, cara. Entendeu? E jogar assim, vai tomar uma goleada histórica. então, mas assim, você sabe o que me impressiona? Jogos grandes, São Paulo faz contra Flamengo, contra Grêmio, contra Cruzeiro, parece que o time cresce. O time até desenvolve um futebol, tem chance de ganhar, como ganhou desses que eu falei. Agora, time pior, parece que São Paulo equilibra a ruindade. Vocês Pelo nunca amor de perceberam isso, Deus. não? Elenco fraco, tudo fraco. São Porque Paulo. Alternativa, essa é só a minha única ponderação. Eu acho que não dá para viver apenas desse sistema tático. É a minha para a temporada, não é só para. E assim, né, Tironi? Agora, antes de a gente sair do Morumbi, ser expulso do Morumbi pelas bandas de rock ou de qualquer gênero musical, o São Paulo tem 2 jogos no Morumbi com a sua torcida muito importantes pelas Copas. Contra o O'Higgins na próxima terça é o jogo da liderança da chave. O O'Higgins perdeu o jogo dele do Campeonato Chileno na sexta, jogou com o time alternativo, está dando toda a importância, sexto, sétimo do Campeonato Chileno, está dando toda a importância à Copa Sul-Americana. Aliás, já tinha dado na pré-Libertadores, eliminando o Bahia. E na outra terça, feriado, dia 21, é o primeiro jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. E assim, eu vendo, né, o brasileiro passar pela minha frente, São Januário entre esses 2 jogos, eu acho que o São Paulo vai mais forte nas Copas. E acho que se fosse o último jogo, o jogo de volta da Copa do Brasil hoje, de alguma forma, Luciano Caleri, mesmo tonto, né, com dor de cabeça, com náuseas e bobadilha, com rasgo na canela, e sabendo estaria em campo, entendeu? E aí, essa é a dificuldade de você ter 3 frentes. Não é só do São Paulo, claro. Todo mundo tem dificuldade em 3 frentes, mas 3 frentes com um elenco que é limitado. Né? Hoje tinha 6 jogadores da base no banco. Eles não estão prontos ainda, né, cara? Eles não estão. Essa turma ainda não está pronta, né? É muita gente ainda. Dois crua. entraram e deu no que deu, nem pegaram na bola. Também, né? Exato. Quer dizer, o TT até pegou um pouco, mas fez muito pouco, entendeu? Antes desse frisson, não, porque a base, porque não usa a base, porque tem que usar a base. Às vezes não resolve, né? Enfim. Exato. Olha, deixa eu dar um recado aqui para vocês. A gente vai ficar de olho aqui na coletiva para ver se a gente comenta.
sem o Bobadilha, sem o Luciano, sem o Caleri, fica tudo dependendo dele mesmo, né? Né? Praticamente a dependência do Marcos Antônio total. Até porque precisava ter mais Cauli, né? Precisava aparecer um pouquinho mais, né? Eu acho que ele sentiu ali o gol que ele perdeu, né? Aquilo ele murchou. Vinícius Poli, Daronco apita quantos jogos do São Paulo no ano? Cara, não dá nem para reclamar do Daronco hoje. Marco Aurélio, piada do dia. Diretoria e Roger garantiram título. Não esquece. Johnny, time extremamente limitado quando tem ausências. Sim, é o que a gente está falando. Lordness, se critica o Roger racismo, se critica o preparador físico é etarismo. Vocês são reféns de uma ideologia completamente imbecil. Não sei de quem que você está falando, meu caro Lord Neds. Sinceramente, não sei se é para mim. Não sei quem. Não é daqui, então, né? Tá falando. Não é daqui, não é. Arnaldo Paz de Cristo. Fala. Olá. Não, cara, qualquer técnico, qualquer jogador é passivo de crítica, né? Se o cara vai bem ou vai mal, não tem técnico xodó ou jogador xodó, ou, enfim, o preparador físico xodó, né? O que a gente tem que avaliar é se lesões, um maior desgaste durante o jogo, maior cansaço, se tem a ver com a troca de comissão, toda a comissão. E normalmente quando acontece uma troca método, troca um monte de coisa, troca sistema de jogo. Eu acho esse sistema de jogo depende fundamentalmente da recomposição dos pontos. Hoje a recomposição deles foi muito aquém do jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, né? Esse sistema desgasta muito, né? Enfim, eu questiono esse sistema muito por conta disso. Espero que o Roger tenha outras alternativas, senão vai ficar completamente manjado. Arnaldo. Pessoal, isso aí é pro Arnaldo parar de perseguir o Palmeiras, né? De parar de perseguir aí o Verdão, que é líder do campeonato. Semana passada o Marcão falou sobre isso, no Marcão Corintiano. São Paulo, a realidade de São Paulo não é brigar por título, pô. Quem vai brigar pelo título é Palmeiras, Flamengo e de repente Fluminense. Tem um time mais consistente, né? E por sinal, amanhã se enfrentam, né? Flamengo e Fluminense também. Jogo até importante. Rapaz, que empatem. Que eles empatem. Que pro Palmeiras é melhor eles empatarem, né? E aí o Palmeiras fica na liderança. Palmeiras ganhando amanhã do Corinthians. É um clássico. Um jogo chato pra caramba lá na Neoquímica Arena. Um jogo amarrado. Mas o Palmeiras é um time cascudo. Um time que sabe jogar clássico. Isso aí é pro Arnaldo parar, né? Entender que o São Paulo é isso aí. É um time que não tem fundamento, né? Estava também desfalcado, é uma desculpa, né? Sempre vai ter alguma desculpa para derrota, o gramado, desfalque, arbitragem, é assim mesmo. Toda derrota, né? É mais fácil falar que alguém errou, mas o Vitória jogou muito. Eu assisti o jogo, o Vitória jogou muito. O Vitória amassou São Paulo. E o São Paulo é isso aí. Pra mim, o São Paulo não vai brigar por título, não. Mas recentemente teve problema aí, né? No time aí, na parte de bastidores, diretoria. Time que não tem consistência, não briga por nada, beleza? Essas foram as reações de São Paulino. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Avante palestra. Amanhã é a nossa vez, né? De passar o trator no Corinthians, se Deus quiser.